Vamos começar nossa semana de como você reprogramar crenças limitantes. E esse é um assunto, gente, que tem tanto material, mas que no fundo a gente olha no fundo dos materiais e você fala, tá, mas o que eu faço no meu dia a dia? Então, essa semana de reprogramar crenças limitantes do canal, eu nunca falo, gente, curte, compartilha, mas na verdade essa sequência eu vou falar para vocês. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, porque ao longo dessa semana eu quero detalhar com vocês algumas coisas que ficam tão dispersas nos materiais que a gente vê pela internet, nos estudos que a gente faz, que eu quero compilar isso para vocês nessa semana, porque as pessoas me perguntam, Renata, você é personal trainer, mas você fala de tantas coisas diferentes sobre saúde? Sim, porque o meu foco é ensinar saúde emocional, espiritual e física. E por que isso? Porque a nossa tendência é separar uma coisa da outra, sendo que na verdade está tudo conectado. E muitas vezes a nossa vida tá essa bagunça interna, porque a gente tem essa tendência de agora eu cuido disso, agora eu cuido daquilo, agora eu tô precisando disso. Só que, gente, a nossa vida, ela não é física, ela não é emocional, ela não é espiritual. A nossa vida é vida, ela engloba tudo. Então, por isso que eu falo, quando eu falo de saúde, eu falo de todos esses assuntos, porque como educadora, não só educadora física, mas como educadora que eu sou, uma coisa está conectada à outra. E hoje eu quero começar a provocar em vocês algumas reflexões. Eu quero passar para vocês essa ideia de um novo conceito para quem nunca viu e para quem já estuda sobre essas coisas, sobre reprogramação mental, sobre lei da atração, sobre todas essas coisas, o que disso é verdade, o que não é, o que tem a ver com crenças limitantes. Então esse é um treinamento, gente, que eu dou, que é um treinamento de 4 horas, que não vai ter como a gente fazer um vídeo de 4 horas, por isso que eu vou quebrar ao longo de uma semana e mesmo assim não vai ser completo, mas pode ter certeza, vai ser suficiente para vocês entenderem e aplicarem tudo que vocês precisam para reprogramar suas crenças de uma maneira correta. Então vamos começar o seguinte, tudo está conectado. E eu quero que vocês entendam isso. Hoje a gente vai iniciar o assunto, que ao longo da semana nós vamos desenvolver esse assunto. Então esse único vídeo não vai ser suficiente para você entender a mensagem toda. Combinado? Vamos lá então. Olha só. Buscai e achareis. Ô Renata, você vai pregar? Não, mas se você estiver precisando, a gente prega também, não tem problema. Muitas pessoas não sabem ler as passagens da Bíblia. Por isso que a gente faz mais de 2000 anos que a gente está tentando entender ainda o que Jesus falou. Porque as pessoas costumam ler assim, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a... Mas não é assim que lê. Não é assim. Presta atenção como é que lê. Lê assim, pedi e se vos dará. Buscai e acharei. Batei a porta e se vos abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe. E quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Olha só que interessante. Então aqui, tá? Isso é uma passagem de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Então aqui não tá falando assim, não é para quem precisa, não é para quem quer, não é para quem clama, não é para quem ora, é para quem bate. É para quem pede e para quem bate. Então, aqui já fala que para que você receba, e fala assim, olha só que lindo. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra a seu filho quando lhe pede pão? Ou em lhe pedindo um peixe, dá uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que lhe pedirem. Olha só. Então, quando existe uma ação firme, batei.
e se vos abrirá, não será negado. Mas muitas vezes a gente não sabe, a gente só fica no pedir. E aqui já fala que precisa existir uma ação. E olha só que coisa interessante. A harmonia que rege o universo, gente, presta atenção nisso. A harmonia que rege todo o universo, material e moral, então quer dizer, de dentro e de fora, está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Então, o que acontece? Muitas pessoas separam o que é fora e o que é dentro. E não sabem que exatamente as mesmas leis, que são leis naturais, a mesma lei que não deixa o avião cair, que não deixa a construção cair, a mesma lei que mantém os planetas no universo, que nos mantém no chão, são as mesmas leis que nos regem por dentro, moralmente. E é engraçado porque a ciência, quanto mais a ciência fica detalhada, mais a ciência se convence que não tem jeito, Deus existe mesmo. Porque a cada pedacinho que a ciência consegue quebrar e chegar nas partículas menores e menores, nas essências do universo, na essência do universo, eles olham que é impossível existir um negócio tão inteligente ao acaso. Porque se a gente olha em volta da gente e já existe uma inteligência que não dá para entender, quando você olha a natureza, que todas as flores abrem ao mesmo tempo, que os animais já sabem se reconhecer, quando a gente olha toda a harmonia que existe no universo, essa harmonia a gente já acha tão inteligente e tão absurdo. Quanto mais os cientistas conseguem destrinchar e chegar na essência, que ainda está muito longe de chegar, vai ficando cada vez mais inteligente, mais harmônico e mais organizado. Então entenda que quando a gente fala de Deus, a gente não está falando de um Deus esotérico. A gente está falando de um Deus real, de um Deus presente. A gente está falando das leis que regem o universo, que são as mesmas leis que nos regem por dentro. Renata, que papo muito louco. Então, olha só, e você vai entender e a gente vai chegar no ponto por que você não consegue emagrecer, por que você não consegue ter a saúde que você quer. Você vai entender tudo isso. Então, vamos lá. Tudo está conectado. Tudo. Então, é assim, da coisa mais banal até a coisa mais complexa, absolutamente tudo cumpre com as leis naturais, com as leis universais, sem exceção. Sem exceção alguma. A mesma lei que faz o seu celular funcionar e ligar para o outro lado do mundo é a mesma lei que te conecta com outras coisas. É a mesma lei que te guia. Vamos entender? Ô, gente, é um desenvolvimento. Vamos lá. Então, olha só. Alinhando com as leis. Vamos entender como é que funciona esse trem. Então, é assim. Cada coisa que existe é energia condensada. A gente já sabe. A gente já sabe que tudo é energia. E cada coisa é uma maneira que a energia se arranja. No final das contas, se a gente quebrar tudo que existe no mundo nas menores partículas, tudo vai virar a mesma coisa. Mas a maneira que ela se arranja formam as coisas. Isso, gente, é física. Você acreditando ou não, sabendo ou não, é assim que funciona. Então, no final das contas, tudo é energia. O jeito que ela se agrupa forma os diferentes materiais, formam os diferentes corpos. Mas, no final das contas, tudo é energia. E quando a gente fala de energia, a gente fala de vibração. Tudo que é material vibra. A energia vibra.
A energia tem uma frequência. E pelas leis universais, olha só, cada coisa tem uma frequência muito específica de vibração. Então significa o quê? Que as coisas que vibram iguais, elas se atraem, se aproximam. E as coisas que vibram diferente disso se afastam e se aproximam daquelas que vibram igual. E é assim que todo o universo se arranja. E é assim que nós também, naturalmente, selecionamos os nossos grupos. Não é? Não existe afinidade? Não é uma seleção natural? Naturalmente, a gente não consegue ficar em determinados ambientes porque é tão diferente da gente. E você pode perceber, os grupos, por mais que existam personalidades diferentes, o jeitão do grupo é sempre o mesmo. Por quê? Afins. Então, todo o universo se arranja dessa maneira. Como que a planta cresce? A semente existe uma vibração. Na Terra existem elementos com a mesma vibração. Quando você planta a semente, a vibração da semente atrai a vibração igual da Terra, que leva os nutrientes específicos daquela semente. Por isso que não nasce pêssego da maçã. Por isso que da maçã só nasce maçã. Entende? Então, é tudo uma harmonia. É assim que é feito. E nós também somos feitos assim. Então, se as vibrações que são iguais, elas se arranjam no universo, tudo que vibra igual se aproxima, tudo que vibra diferente se afasta disso, mas está se aproximando de outra coisa que vibra igual. E assim se organiza as coisas, o universo, os astros, as pessoas. Beleza? Então, olha lá, é uma lei da física que as energias com a mesma frequência vibratória, elas se atraem. Da mesma forma que as diferentes vão se repelir. Isso é uma lei da vibração, que é a famosa lei da atração. A lei da atração é secundária, como diz Bob Proctor. A lei da vibração, ela é uma lei primária. Como assim, Renata, lei da vibração? Lei é o seguinte, gente, lei é assim. Se você pular de um prédio, você cai. Você pode ser bom, você pode ser ruim, você pode ter pulado sem querer, você pode ter pulado por querer, você pode pedir pelo amor de Deus, você pode estar rezando, você pode estar o que for. Se você pular, você cai. Isso é uma lei. Não tem como, de repente, a lei não funcionar. Então, quando a gente fala de lei da vibração, isso é uma lei. Igual se pular vai cair, não importa o que você tiver, não importa se foi sem querer, não importa se você sabe, não importa se você não sabe, não importa se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa má, importa que se pular cai. A lei da vibração é a mesma coisa. Não importa se você quer, se você não quer, se você fala, se você reza, se você pede, se você não está vibrando igual, porque cada coisa tem a sua vibração específica, você só vai se atrair para aquilo que vibra igual você. Eu vou dar um exemplo muito fácil de entender em relação a isso. Vamos pegar o celular, né? Eu pego o celular e eu ligo para um número. Eu liguei para aquele número, o que vai acontecer? Não importa em que lugar do planeta que seja. Aquele número que você liga, ele vai cair em determinado celular, certo? Isso é frequência. Isso é vibração. Aquele número, ele tem exatamente a frequência, ele vibra exatamente na frequência daquele número que você ligou. Aí o que acontece? Você não quer falar com aquela pessoa, você quer falar com outra. E aí você desliga e liga no mesmo número. O que vai acontecer? Vai cair na mesma pessoa. Só que não é com ela que você quer falar. Você quer falar com outra. Você desliga e liga no mesmo número. E aí você começa a ficar bravo. Você começa a falar, escuta, mas não é com você que eu quero falar. Eu quero falar com fulano. E a pessoa, mas não é esse número.
E você liga e desliga 1000 vezes e você liga no mesmo número. Mas por quê? Porque essa frequência, ela é específica daquele celular. Nunca vai cair em outro. Porque a frequência é aquela. Igual a frequência de rádio. Igual a frequência do satélite. Não tem que apontar, não chega um determinado ponto que o satélite é cego, tem que botar outro. Não adianta você ficar bravo. Ali não cobre, tem que ser outro. Entende? E nós vibramos em uma frequência específica. Cada um de nós, cada pessoa que existe nesse planeta Terra, ela vibra em determinada frequência específica, que é só dela. Entende? E essa frequência específica gera uma vibração que é afim, que é parecida com outras vibrações que se juntam. E aí o que acontece? Você sabendo ou não, você querendo ou não, você pedindo pelo amor de Deus ou não, você vibra em uma frequência que faz com que você sempre atraia as mesmas coisas. O mesmo tipo de pessoa, os mesmos tipos de relacionamento, o mesmo tipo de corpo de sempre. Tem resultado? Volta. Tem resultado? Volta. Tem resultado? Volta. Os mesmos padrões de sentimento, aquela oscilação, entende? Então, cada pessoa tem uma vibração específica e você também. Então, vamos lá. Pegou? Pegou? Vai botando as perguntas aí nos comentários. O que é fundamental a gente entender? Tudo que eu quero tem uma vibração específica. Não adianta você ficar ligando pro mesmo número, porque é o único número que você tem. Você tem que descobrir o número daquele negócio que você quer. E aí a pessoa quer aquele outro, mas liga pro mesmo número. E liga, e liga. E não sabe por que ela não consegue emagrecer. E não sabe por que ela faz exercício e não consegue ter o corpo que quer. E não sabe porque cada vez ela pega um relacionamento e no final das contas tá tudo a mesma coisa. Sabe? O dedo podre. Você não tem o dedo podre. A sua vibração que tá de um jeito que você não quer, mas você nem sabe que vibração é essa. Calma, eu vou ensinar, gente. Temos uma semana. Entende? Então, não adianta você ligar pro mesmo número. Aquilo que você quer tem uma frequência específica. E se você ainda não tem aquilo que você quer, significa que você está vibrando diferente. E se você está vibrando diferente, você nunca vai ter. Entende? Porque você não tem o número daquilo que você quer. Você tem que descobrir o número. E a gente vai descobrir ao longo dessa semana. Então, olha só. Lei da atração. Ah, meu Deus, a famosa lei da atração. Que todo mundo acha que lei da atração, né? Assiste os filmes, escuta as coisas, acha que é só sentar e imaginar e pedir. Não. Batei e se vos abrirá. Precisa de uma ação. Precisa de uma ação. Não adianta só você chorar, né? Como Jesus mesmo disse, levanta-te, pois é assim que os filhos de meu pai andam, de pé. De pé. É assim. Até Jesus falou, vamos, levanta daí. Então, olha só, quando eu vibro igual, eu me aproximo. Significa que eu estou alinhado. Porque é uma lei. Se eu vibro diferente, significa que eu me afasto. Eu estou desalinhado. É simples assim. E o que acontece? Muitas vezes, o que é o sofrimento? A gente vai falar das emoções pra frente, tá? Porque não tem GPS no teu celular, no teu carro, tem GPS. E você já nasceu com o GPS. Gente, presta atenção. Todos os dispositivos que a gente fala, meu Deus, quanta tecnologia! Presta atenção.
Você já nasceu com todos os dispositivos dentro de você. Porque está tudo, está tudo conectado. Entende? Então, olha só. Quando eu me afasto, é porque eu estou desalinhado. Só isso. E quando eu estou desalinhado com as leis, eu começo a sentir a força da lei me puxando. Você põe 2 ímãs perto. Você coloca. Vai chegar num ponto que é irresistível. Tum! Atraiu, certo? Vai chegar num ponto. Se ele não é polaridade, se a polaridade é igual, o que vai acontecer? Você não vai conseguir chegar de jeito nenhum. Entende? Então existe ali uma lei que faz com que uma hora a atração seja irresistível e tem uma hora que a repulsão não vai. Nós somos iguais. Não adianta você forçar. Porque é uma lei. Entende? Então vamos lá. E aí quando força, você vai saber o que é quando força. Então olha só, como que eu sei, Renata, pelo amor de Deus? Como é que eu sei? Os nossos sentimentos, eles têm um propósito muito específico. As pessoas acham que os sentimentos servem para sofrer, para fazer não sei o quê. Ô, gente, presta atenção. Olha quem te criou. Olha, filho de quem você é. Você acha que ele ia ficar brincando com a nossa vida? Não. Todos os nossos dispositivos necessários estão dentro de nós. E os nossos sentimentos, eles servem exclusivamente para uma coisa. Eles servem como GPS. Eles são um sistema guia da nossa criação. Dentro do celular não tem tudo? Não tem lá? Se você não apertar a localização, a pessoa não vai te localizar. Já tem um dispositivo ali, não tem? Você tem também. E o seu dispositivo são os seus sentimentos. Os seus sentimentos, eles servem exclusivamente para te falar se você está alinhado ou desalinhado. Porque a harmonia, gente, a harmonia, ela é leve. A harmonia é sem esforço. Entende? Por que ela é sem esforço? Porque não é que não existe trabalho, porque existe a lei do trabalho. Trabalho é uma lei. Sabia disso? Se você tá ocioso, você tá fora da lei. Você nunca vai conseguir o que você quer. Agora, o trabalho, a gente entende errado, como só trabalho braçal. Muitos trabalhos que existem. Então, você tem que ressignificar trabalho também. Agora, olha só. Quando você está alinhado com as leis, existe aí uma harmonia no crescimento. A árvore, ela não faz força para crescer. Ela simplesmente cresce. Os animais, eles não fazem força para... Existe esforço, mas eles não fazem força para fazer... Eles simplesmente fazem. O vento, o sol, os astros, a terra... Ela não faz força para girar. Ela simplesmente gira. Entende? Então, quando tudo... E por que a natureza? Por que é tudo tão harmônico? Porque elas não têm livre-arbítrio, né? Elas funcionam só com o instinto, que é a inteligência divina. O que é instinto? É a inteligência divina. Isso é instinto. Por isso que dá tudo tão certo, né? Por isso que o animal sabe. Como é que o animal sabe? Como é que ele sabe que ele tem que correr? Acabou de nascer, como é que sabe que tem que correr? Porque ele utiliza a inteligência divina. Só por causa disso. E por isso que dá tudo tão certo, por isso que é tão harmônico, entende? Então, quando as ações estão alinhadas com as leis, tudo flui. E os nossos sentimentos que fluem são sentimentos que mostram pra gente que aquilo faz sentido, que eu tô feliz, eu me sinto bem. Significa que não importa o que esteja acontecendo, o que está acontecendo é que você está alinhado com as leis. Renata, quais? Todas.
Todas. E quando eu estou desalinhado com as leis, é quando começa a confusão. Quando eu sofro, quando dói, quando da angústia, da tristeza, da raiva, isso. Por quê? Porque imagina só, se você pula, a terra te puxa para cima, é uma lei, te puxa para baixo, é uma lei, não é? Então, todas as vezes que a gente se afasta das leis, as leis nos puxam. E quanto mais a gente insiste em ficar longe, a lei faz mais força para nos puxar. Porque deixa eu te falar uma coisa, gente. Deus não vai desistir de você. Você sabia disso? Então presta atenção. Você pode fazer a besteira que for na sua vida. Você pode tomar a decisão errada que for na tua vida. Você pode se distanciar o que for. Deus não vai desistir de você. Não vai. E Ele vai dar um jeito de te puxar de volta para Ele. Porque não é que Deus quer aquele ou aquele ou aquele. Deus quer todo mundo. E por isso que as leis servem igualmente para todos. Então aquele que se acha privilegiado, aquele que se acha o não sei o quê, e aquele que se acha o miserável, aquele que se acha o abandonado, gente, isso é uma ilusão. Porque Deus quer todos nós igualmente. Tanto que as leis servem a todos igualmente. Entende? Porque lei é lei. E a gente não está falando da lei da justiça dos homens. A gente está falando das leis universais. Então significa o quê? Quanto mais distante eu tô das leis, mais essa lei vai me puxar para ser alinhado. Agora, Deus deu para nós o livre-arbítrio, né? E o que acontece? A gente não usa o nosso livre-arbítrio do jeito que a gente deveria. Porque Deus deu para nós a razão, só que o que a gente menos usa é a razão. Porque, sinceramente, se você estivesse pensando, se você estivesse usando a sua razão, na hora que você fez aquela baita daquela besteira que você sabia que podia dar errado, você teria feito? Não. Então, nós utilizamos o nosso livre-arbítrio de uma maneira errada, porque nós entendemos o nosso sentimento de uma maneira errada. Existe sensação e existe sentimento. São coisas completamente diferentes. Eu posso, se eu definir o meu propósito na vida, se eu definir, eu posso fazer o que for, a sensação pode ser ruim, mas o meu sentimento, ele é um sentimento bom. Do mesmo jeito que você pode, por exemplo, comer aquele doce delicioso, você está de dieta. E aí você não resiste e você come aquele doce delicioso. A sensação é maravilhosa, mas o sentimento é péssimo. Porque o sentimento é o que te mostra se você está alinhado ou desalinhado com aquilo que você quer, com aquele propósito na sua vida. Não importa se o propósito da sua vida seja uma coisa material, seja uma coisa espiritual, não importa. O propósito, se é um propósito bom, você vai ter bons sentimentos. Se ele é um propósito ruim, o seu sentimento não vai ser bom, você pode ter certeza absoluta disso. A sua sensação vai ser boa, mas o sentimento é ruim. Por isso que a pessoa sempre tem que repetir. A sensação foi boa, mas o sentimento depois é ruim. Aí ela precisa da sensação de novo. Aí vem a sensação de novo. E ela vive à base da sensação. Quando você tem o sentimento bom, que é porque você está alinhado às leis, a sua sensação pode ser ruim. Eu vou acordar cedo. Eu vou acordar cedo para caminhar. Eu vou acordar nesse frio. A sensação é horrível. Mas a hora que você tá lá caminhando, aquele sentimento é um sentimento tão forte porque você se superou, porque você se venceu, porque você conseguiu ultrapassar aquela barreira que você sabe que é o que você precisa para sair da onde você tá.
Entende? Ação. Ação. Porque às vezes a pessoa ela fica pedindo deitado na cama, mas ela não tem a ação de levantar da cama e fazer o papel dela. Para que Deus faça o papel dele através do quê? Das leis. Das leis. Entende? Você vibra. Vamos lá. Então, olha só. Os nossos sentimentos, eles têm um propósito muito específico. E eles são nossa bússola. Eles servem como uma corda guia na escuridão. Imagina que você está num lugar completamente escuro, com o chão irregular, e você precisa atravessar aquele lugar. Imagina se você tem que atravessar sem nada. Que desespero, que pânico. Você não sabe para onde ir, você não sabe o que acontece, você não sabe. É um pânico, é um desespero. Agora, imagina que você tem ali uma corda guia, que alguém que já foi na frente já colocou para você. E você sabe que se você segurar ali naquela corda guia e você grudar nela, você não precisa enxergar nada. Nada. Porque você sabe que se você seguir segurando ali, você vai chegar onde você precisa chegar. E os nossos sentimentos, eles são exatamente essa corda guia. Quando eu tô me sentindo bem, eu tô alinhado, ok? É só seguir em frente. Se eu começo a me sentir mal, significa que eu estou desalinhado, significa que eu estou soltando a corda guia. Por isso que dá aquele pavor, dá medo, da raiva, da rancor, da desespero, da depressão, da isso, daquilo. Podem ter vários nomes, mas todos eles significam que você está se afastando. Tarraca na corda. O sentimento é bom, a sensação nem tanto. Porque você vai estar tarracado na corda, você vai estar com medo, você vai estar com frio, você vai ter desespero, você vai ter dúvida, você vai ter tudo. Mas se você sabe que tá ali, tarracado na corda, e você tem fé absoluta de que se você seguir a corda, você vai chegar onde você quer. Os outros podem falar o que for. Aí você tá lá atravessando a corda e o povo que tá afastado da corda, desesperado, que não consegue, não sei o quê, para com isso, que bobeira, não, deixa eu te falar, a opinião, e você tá lá tarracado na corda. Para, tá frio, para, tá doendo, vem aqui junto com a gente. E pode estar frio, pode estar doendo, pode estar o que for. Se você tá ali tarracado na corda com aquele sentimento de segurança, de que eu sei, não sei porquê, mas dentro de mim isso faz sentido e eu tô bem, continue. Tarraca na corda, porque você sabe que você está alinhado com tudo de maravilhoso que existe nesse mundo. E aí é que entra onde as pessoas não entendem direito. Que acha que os bens que Deus promete são bens da terra. Presta atenção, gente. Lá no final da corda existe toda a abundância. Porque tudo, absolutamente tudo, é criação de Deus. Ah, Renata, mas o carro que eu quero foi o homem que criou. Sim, mas a mente do homem que criou foi Deus que criou. A inspiração do homem foi Deus que criou. As leis que permitiram essa construção foi Deus que criou. E tudo com a permissão e dentro das leis. Então presta atenção. Quando a gente fala de abundância, para de limitar a tua cabeça em abundância material. A gente está falando de abundância de sentimento. A gente está falando de abundâncias materiais. A gente está falando de abundância. Abundância. Porque nós estamos em harmonia com tudo. Entende? Então para de falar ou é uma coisa ou outra. Porque tudo é uma coisa só. Entende? Então vamos lá. Então, gente, tarraca na corda e que se dane o que os outros falam. A sensação é ruim, mas e o sentimento? Pega no sentimento. Entende? Vamos lá. Então, como que funciona?
E isso daqui é o que a gente vai falar amanhã. Todos nós temos um sistema de crenças. Todos nós. E agora, a gente vai falar, agora não, amanhã. A gente vai falar o que a crença tem a ver com a história, Renata. Então, a gente vai falar o que define em qual vibração você está. O que define qual é a frequência que você tá, que tá sempre ligando pro mesmo número. E aí você vai agora entender qual é o teu número. E depois, ao longo da semana, a gente vai falar como que você muda então o seu número de telefone. Um beijo, até o vídeo de amanhã. Gente, curte, compartilhe, se inscreva no canal. Eu nunca falo isso, mas agora eu tenho que falar, porque essa semana eu garanto pra vocês, vai ser uma semana preciosa. Beijo.